eu penso o seguinte, né? Em nenhum momento a gente esteve experimentando isso. Os grandes governantes, os grandes líderes, eles colocam que as pessoas precisam de uma figura como aquela. Só que isso só é sustentado porque existem pessoas que respondem a eles e são privilegiadas financeiramente. A maioria das vezes é isso. São privilégios financeiros e dentro da sociedade. Porque senão não é só porque ele achou lindo aquele cara que tá ali, acha ele maravilhoso, que ele obedece um comando. Isso vem desde as épocas dos reinados, né? O rei estava lá, que por que o cara que é o soldado vai obedecer ele? Porque ele tinha privilégios. Sim. E de onde vem esse privilégio? Da mão do rei. E de onde vem essa riqueza do rei? Vem da terra, vem do nosso espaço, de tudo que está aqui, que é de todos. É isso. E as pessoas, tipo, continuam ainda nisso, E continuam. na época dos reis, eles falavam que eles eram, como é que eles diziam? Que eles eram enviados de Deus. Então, eles perpetuavam essa crença, tanto é que, assim, você ainda vê isso muito em algumas monarquias hoje, na própria Inglaterra, aí tem um casamento, então aí fica aquela multidão para ver, porque tem aquela ideia de que eles são superiores, de que eles são enviados por Deus. Existe, embora não tenha uma crença ainda tão perpetuada nos dias de hoje sobre isso, no sistema existe essa programação. E outra coisa que é bem interessante, assim, antigamente, porque a história é toda uma grande mentira, né? Assim, a história da humanidade é uma grande mentira, porque as pessoas contam o que elas querem. Aí, hoje a gente tem uma série de informações, ok. Mas e na época que a gente não tinha? Que eram os reis que mandavam escrever os livros com os acontecimentos que estavam... E aí, não escreveu, cortem as cabeças. Então, assim, nem percebe que cada um contou o que queria? Gente, o que é real? O que não é real? Uhum. Você começa a questionar. E quando você vê, a história da humanidade, ela é um castelo de areia, montada em mentiras. Principalmente hoje, a gente vê que ainda a que mais é enraizada é a Inglaterra, né? Ainda continua, assim, praticamente do jeito que era centenas de anos atrás, eles continuam e mantêm. E Eu acho. gastam rios de dinheiro, que é tudo fruto dos escravos modernos. Que nós somos escravos de um sistema. E assim, tem muita gente que fala, como a gente sai da Matrix? Gente, não tem como. Você tem que entender, estamos aqui, estamos despertando, estamos entendendo como o sistema opera, porque você tem que entender como é que o sistema opera. Vai ter momentos que a gente não tem como sair totalmente. Você tem como, sim, jogar com as armas que você tem. Então, é como o BBB, você entra lá dentro, você sabe, você tem que aprender a jogar com o jogo. Boa referência. Porque é o que a gente tem de aprisionamento Total moderno, né? Total referência. Assim, o show de Truman, que ele descobre que ele... O show de Truman é um filme que é sensacional. É bom mesmo. Porque você analisa essas coisas, ele está ali dentro, nasceu ali dentro, e ele acha que tudo é real. E tem uma galera que sabe e se banca ali de natural para ele continuar, né? Para continuar. E quando ele descobre, é aquele baque. O mundo acabou. Nada do que eu acreditei ser real é real. Que eu acho que é meio que acontece com a gente quando a gente começa a desvendar algumas dessas coisas que acontecem. Então ele vai ver, e o que ele faz? Ele tem que sair dali. Ele rasga o estúdio, ele rasga o véu. Ele rasga o véu. E rasgar o véu é você começar a entender que existe um sistema que governa, que está operante, mas você não tem como sair totalmente dele encarnado. Você tem como sair quando você desencarna. Se a gente vai cair nas holografias, pode ser que sim, pode ser que não, porque o sistema é altamente complexo. E na própria movimento do despertar da nova era, já existe uma Matrix. Então, eles pegam, às vezes, personagens e colocam geometrias invertidas, aprisionamentos. Você vê, às vezes, uma oração que seja famosa, eles colocam aí seres especiais que a gente tem afinidade,
E colocam gatilhos ali aparecendo que ali você acha que está se libertando, você está se aprisionando, você está se enrolando. E por aí vai, é um sistema altamente inteligente. Então, se você não está desperto e ouvindo, conectando com quem você é em essência, você corre o risco de sair de uma matrix e entrar na outra, sair de uma matrix e entrar na outra. É bem legal isso, porque eu sempre falo, a gente se liberta aqui, né? É. Aqui, do jeito que a gente tá aqui, eu tô falando, né? Você pode ser o mestre mais evoluído, você se liberta aqui, porque se o mestre mais evoluído não pagar a conta de luz, vão cortar a conta de luz dele. Exatamente. Então ele tem que fazer, como você falou, ele tem as ferramentas para se libertar, mas ele sabe o que ele precisa fazer para continuar no jogo aqui, né? Exatamente. Então é a gente, eu não gosto de usar essa palavra lutar, mas assim, é a gente jogar, acho que é essa a palavra, e a gente jogar com as ferramentas que a gente tem. E as ferramentas que a gente tem são as ferramentas do sistema. E tá tudo certo. Assim, eu acho que assim, meu despertar ele começou muito novo. Eu tinha 11 anos de idade. Só que é o despertar dentro do despertar, né? Porque são muitos anos. Eu descobri a grande fraternidade branca, eu tinha 19, 20 anos de idade. Enfim, são vários trabalhos dentro de trabalhos e processos dentro de processos e véus em cima de véus, porque a gente cai nos véus ainda. Então, esse processo da gente ir se libertando, ele é aos poucos. E tá tudo certo. O que eu acho que a minha maior sacada nos últimos tempos foi entender que eu não preciso, porque assim, durante muito tempo eu fui muito voltada, tinha algumas crenças, não posso isso, não, o alecrim dourado aqui, não pode aquilo, não pode. E eu comecei a entender que a experiência não é sobre isso. Eu comecei a entender que a gente pode usar o que a gente tem aqui, usufruir do sistema e nos mantermos no nosso centro, tá? Claro, com equilíbrio, tá? A gente não tô falando para você faz isso, faz aquilo, vai, se joga os 2 pés na lama, porque não é sobre isso. Mas eu entendi que a minha jornada ela pode ser mais leve. Então, tá tudo bem, é da Matrix, pô, mas isso é legal, porque eles têm coisas legais. Vamos combinar? Tem muita coisa que é legal. Ah, tem. Então a gente vai sabendo do que se trata. Se joga um pouquinho na lama, depois a gente volta. É, lógico, não tem como, Não né? tem como. E assim, por quê? Porque senão você sai do equilíbrio, você sai. E o experienciar é você estar. A gente não veio para a Terra? A gente não sabia que ia ter tudo isso? A gente não veio para cá para sentar no Monte Everest e meditar. E ficar lá assim. Por quê? Porque ali você está tão numa polaridade que você não experiencia outra. É muito fácil quando você fala assim, as pessoas me estressam. Só que o grande lance é você saber se relacionar com as pessoas onde você mantém o seu centro. Então, eu acho que eu comecei a entender que eu posso experienciar de uma forma com menos dogmas, menos crenças e trilhando o caminho do meio. O espiritualista real, assim, aqui são diversos que a gente tem contato no dia a dia. O espiritualista real, ele vive aterrando, ele precisa aterrar o tempo todo. Então é isso que você falou. Se não aterrar, ele não consegue também cumprir o que ele precisa, evoluir. Então, principalmente o espiritualista moderno, eu vejo, precisa ter vários momentos disso que você falou, de participar, de aterrar, de fazer coisas convencionais, de esquecer um pouco da flutuação, da né? flutuação, o momento da flutuação é o momento da Terra, o momento da flutuação é o momento da Terra. E eu comecei porque quando a gente está no processo, começa e tal, você fala assim, ai não, essas conversas eu não tenho mais paciência. Realmente, tem muita conversa que a gente não tem mais paciência. Mas eu comecei a entender que eu posso circular em vários meios e ser versões minhas, entende? Então, assim, eu comecei a perceber que eu posso, sim, estar na academia, conversar com as meninas da academia, banalidades, e tá tudo bem, aquilo é um lado meu, eu sou aquilo também. E não rejeitar aquilo. Eu posso conversar banalidades com as mães da escola dos meus filhos, e tá tudo bem, é um lado meu. Eu posso ir no shopping, sentar num restaurante, comer uma boa comida,
E isso eu adoro fazer. Sou eu também. Eu posso conversar, sentar com você e conversar sobre todos esses assuntos que eu amo. E sou eu também. E todas essas são as minhas versões. Eu comecei a entender que tudo sou eu e tá tudo certo. Eu não preciso rejeitar nenhuma delas para ser mais espiritual ou menos. Entende? Isso é muito legal, muito bacana aplicar no dia a dia, né? E vamos linkar um termo que é o Akasha, né? Registros acásticos, porque eu sei que quando a gente fala sobre isso, tem diversas interpretações, tem um pessoal que vai lá, viaja na maionese, tem outro pessoal que não viaja, e tem o pessoal que estuda e que traz um conceito. E normalmente o pessoal associa meio como uma biblioteca, né? Algo que você vai e acessa, dentro das ordens ocultistas, de ligação com o éter, com o quinto elemento e tudo mais. Mas qual que é o seu ponto de vista sobre esse termo, né? Akasha? Então, o Akasha é a biblioteca cósmica, universal. A gente usa essa biblioteca porque são como se fossem os livros que contam a história das suas existências. É um arquétipo para que o humano entenda esses arquivos, tá? A gente tem os registros acásticos que falam mais dessa experiência, e a gente tem os cósmicos que já entram nesses agrupamentos aí mais coletivos de quem nós somos, né? A gente tem os arquivos acásticos do planeta, que tem todas as histórias de tudo que já aconteceu. O Hélio Couto mesmo fala, a Biblioteca de Alexandria queimou, mas os livros, a informação ela continua, porque a informação está no éter. Então isso faz parte do Akasha, que Akasha em sânscrito, ele quer dizer os arquivos, né, de que você tem, e, como você falou, é o éter, o quinto elemento. Então, assim, do éter, tudo emerge. Então, tudo que existe na fisicalidade emergiu do éter, do Akasha. E a gente tem, o éter é o quinto elemento, a gente tem tudo, terra, água, ar e fogo, emergindo do Akasha. Eu gosto de usar um outro termo mais moderno, que é como se os registros acásticos eles fossem o iCloud da nossa alma, onde a gente baixa a informação, você sintoniza para você baixar o download do que é pertinente para o seu momento, tá? Eu acho que assim, quando a gente acessa os registros, a gente não pode puramente acessar registro, tá? Porque você vê muita gente hoje fala assim, eu leio registro. Não, você não pode só ler registro, você tem que trabalhar. Por quê? O registro, ele é como se fosse um baú que você abre, aí você tira de lá de dentro cobras e lagartos e não faz nada com aquilo, joga tudo de volta e fecha. Isso embaralha o campo da pessoa, isso embaralha a própria estruturação do campo, tá? Então, assim, eu trabalho com registro acástico já tem muitos anos, eu tenho uma formação até de registro, que é uma formação que dura 2 meses, porque registro acástico não é você ensinar num livro, tá? Porque tem questões que acontecem que às vezes as pessoas não sabem resolver. Então, não é eu abrir o registro, não saber o que fazer, fechar e te mandar de volta para tua casa. Eu não posso fazer isso não é responsável. Então, quando a gente acessa, hoje a gente também já sabe, a gente fala vidas passadas, mas a gente sabe que vidas passadas elas não existem porque o tempo não é linear. A gente entende a linearidade do tempo aqui na terceira dimensão como sendo uma linha reta, passado, presente e futuro. Mas ele não é. O tempo ele é espiralar, ou seja, tudo acontece no agora. E você vai se conectar a essas múltiplas linhas que estão acontecendo. Então, quando você abre o registro acástico de alguém, por exemplo, a pessoa vem e fala assim, eu quero entender por que isso acontece comigo. Eu abro, vejo. O que vocês podem me mostrar sobre isso? Me conecto com o eu superior, a presença eu sou. Abro essas informações e a gente vê o que... Aí ali aparecem, às vezes, vidas passadas. Vou usar esse termo só para a gente... para ficar mais fácil. Que na verdade são vidas todas simultâneas, porque tudo acontece no agora, tudo está acontecendo. Então, quando a situação aparece, automaticamente a gente já trabalha naquilo. Eu peço para que vá à origem daquelas questões e tudo seja trabalhado desde a origem, todos os entrelaçamentos, porque quando a gente tem uma origem, a gente tem entrelaçamentos.
A gente depois pode até falar de linhas de tempo, se você quiser, para exemplificar um pouco o que isso acontece. E ali tem reflexos, porque se você está curando núcleos informacionais que não foram resolvidos, automaticamente você está mudando quem você é no seu agora. Você está mudando histórias que aconteceram com outras pessoas. E automaticamente você está fechando linhas de tempo, onde você ia continuar repetindo esses padrões, e você está abrindo novas linhas de tempo, porque você mudou quem você é no agora. Se você se tornou uma versão mais curada de você, onde você ressignificou algumas histórias, automaticamente você está criando novos caminhos, novas linhas, novas possibilidades, com uma versão diferente já de quem você é. E essa questão das linhas de tempo, quando a gente fala de linhas de tempo, a gente opera com muitas linhas de tempo durante um dia, tá? Então você levantou hoje, acordou, o dia estava lindo, você falou, vou entrevistar a Michelle, vai ser muito legal. Aí no meio do caminho, você acordou no seu fluxo com o seu eu superior, com a sua rede, e aí aconteceu uma coisa na rua, aquilo te desestruturou. O que acontece com as suas linhas de tempo? Você automaticamente sai de uma e vai para outra. Acontece um desvio vibracional. A gente tem muitas linhas de tempo. Algumas pessoas têm mais. Pessoas que trabalham com cura, com trabalhos coletivos e tal, elas têm mais linhas de tempo operando porque elas sustentam linhas de tempo muitas vezes das pessoas que estão sendo assistidas por elas, tá? Uma pessoa normal que não faz isso, que trabalha, vai, não sei o quê, é geralmente umas 5 linhas a 10 linhas. Se ela é uma pessoa muito indecisa, ela tem, às vezes, umas 30 linhas operando. Porque ela fica daqui para lá, ela vai criando sublinhas, tá? Então, todo momento que você sai do seu eixo, você desestrutura emocionalmente, você muda de linha de tempo. Toda vez que você se culpa por algo, se diminui, se desmerece, se compara a outras pessoas, você sai, se desvia de linha de tempo. Então tem pessoas que falam assim, não consigo cocriar minha realidade. Porque você não sustenta o seu campo em coerência vibracional. Porque você faz um trabalho lá, sei lá, de qualquer coisa que você faça. Um ritual, um trabalho de registro acástico, não importa, uma mesa radiônica, não importa. Aí você saiu alinhado. Você está lá, ai, as coisas começaram a dar certo. E aí, de repente, você começa a se auto-sabotar, se julgar, se comparar. Aí você passa lá a rede social, você fala assim, nossa, fulano, sei que, você já se comparou, você já se diminuiu. Aquilo vão formando sublinhas onde você vai saindo. Então, você não cocria a sua realidade porque você não consegue sustentar o seu campo. Se suas emoções oscilam, você vive desequilibrado, você vive estressado, o que quer que seja, você oscila e não sustenta o teu campo em coerência. Então, pessoas não cocriam realidades, porque quando elas fazem o trabalho, acontece o alinhamento, tudo está ali no fluxo, elas se auto-sabotam de múltiplas formas para criar esses desvios vibracionais. Então, as linhas de tempo, elas operam e a gente precisa aprender a voltar para a nossa linha mestra. Eu falo linha mestra como uma forma só da gente também linearizar o processo. Porque a gente não é só a linha mestra que é a boa, tá? A gente tem outras linhas que tem coisas boas acontecendo também. Mas geralmente tem desvios vibracionais, bloqueios, atrasos. Aquela pessoa que ela quase consegue as coisas, eu quase consegui, eu quase venci, eu quase fui escolhida, eu quase consegui aquele emprego. São desvios vibracionais de linhas de tempo. Isso daí, esse assunto, ele é mega interessante porque faz com que as pessoas raciocinem, né? Raciocinem o tempo todo. Foi até esse fim de semana mesmo, eu decidi assistir novamente aquele filme Efeito Borboleta, né, com a minha esposa. Tem relação com isso? É uma relação total, porque você muda. Isso, né? Não, é muito. Né? Total. Muito referência, né? E aí tem um certo momento do filme que você olha pro... Eu não vou nem dar spoiler, porque alguém pode não ter assistido. Que você olha e você quase cai numa cilada de achar um negócio que não é lá. Isso daí o pessoal vai ter que assistir depois. Mas é muito interessante.